Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz, uma excelente semana para vocês, um excelente dia para vocês, uma excelente noite, uma excelente manhã, não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Maria, tá certo? E glória a Deus pela vida de vocês. Esta ministração será a terceira parte, de Evangelho ao Judeu ou Evangelho Universal. Vamos ver será a terceira parte, terá uma quarta parte, será a última, amém, abençoado? Não percam a primeira parte, não percam a segunda parte, esta é a terceira parte. Vamos ver uma carta, abençoado, que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, as cartas do apóstolo Paulo são 14 cartas para a igreja. 14 cartas para a igreja. Tito 2. Timóteo. Aos cooperadores, olha, os cooperadores de Paulo. Tito, Timóteo, Filemão. Olha lá, vamos lá, abençoado. Tito 2. 11, verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ou seja, a todos os filhos de Deus. Amém? Salvação na mente, salvação no espírito e salvação na alma, abençoado. Salvação, pois a graça de Deus, Tito 2, verso 11, pois a graça de Deus se manifestou, ou seja, o Senhor se manifestou lá na cruz, quando morreu e ressuscitou. Olha lá. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Salvação no corpo, salvação na alma, salvação no espírito, salvação na mente, salvação ao falar a palavra de Deus, salvação, abençoado. Salvação. Ele nos trouxe uma eterna salvação que não se perde. Os filhos de Deus têm o hábito de achar que se você desviou, ou se você não está na igreja, ou se você, tá lá fora, e porque um dia era da igreja, e porque saiu da igreja, pronto, perdeu a salvação. E não é assim, abençoado. Os filhos de Deus ficam irados quando nós falamos, a sua salvação é pela graça de Deus. Então, e salvação não se perde. Quando fala que salvação não se perde, pronto, já ficam irados conosco. Encontramos muito desses aí, abençoado. Muito. Então, o que acontece, abençoado? Vamos ter um estudo hoje, com a graça de Deus revelada. Podemos ajudar alguns filhos de Deus, não é? A não ter esta condenação, este medo de ir para o inferno, simplesmente porque um dia eu estava na igreja, hoje eu não estou mais. Então, por aí falam que são filhos desigrejados. Não são filhos desigrejados, não são filhos separados de Deus. Porque Paulo falou isso em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nada nos separar do amor de Deus. Amém, abençoado? Então, é preciso que isso daí fique claro. O Filho de Deus, quando nós falamos que hoje na nova aliança nós somos batizados em Cristo Jesus, quando nós falamos do rudimento, quando nós falamos da graça de Deus que é salvo pela graça, que nós não precisamos do batismo em água, que nós não precisamos tomar santa ceia, e aí nós começamos a falar da graça de Deus e o Filho de Deus se ir e falar, então pode tudo. Abençoado. Veja que a graça não é libertinagem. E aí quando a gente vai citar o ladrão na cruz, que ele foi salvo pela graça de Deus, e quando Deus diz para ele, quando o próprio Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e aí os cristãos, eles veem, não é? Ah, mas ele se arrependeu. Abençoado, o homem matou na terra, por isso que foi crucificado. Então, aos olhos de todo mundo,
era uma ovelha perdida que ia para o inferno. Então estavam vendo o homem por vista. Até então não tinha uma graça recebida, né? Não tinha uma graça revelada. Então hoje nós já temos, nós podemos falar claramente, com convicção, que aquele homem era ovelha, sempre foi um filho de Deus. Não reinou na terra, porque roubou, porque matou, deve ter roubado, deve ter matado, então por isso foi crucificado. Mas Jesus, ele disse, porque ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus porque ele já era uma ovelha. Você entende, abençoado? Ah, mas porque ele se arrependeu. Por isso se prega o evangelho por aí de arrependimento. Para ser salvo é preciso se arrepender. Você precisa se arrepender para você reinar em vida na terra. Porque se você matar, se você roubar, você tem uma cadeia te esperando lá. Gálatas 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquilo que plantar, isto mesmo colherá. Tem cadeia e você vai ficar preso lá, abençoado. Em alguns estados aí, em alguns países aí, até cadeia elétrica, não é? Já assisti muito filme assim. Então é isso, abençoado. Vamos ver o que é esse negócio aí de arrependimento, o que é esse negócio aí de obras mortas. Aqui no Ministério Graça sobre Graça Macedo e no Ministério Graça Apostolado explica tudo, abençoado. Tudo que você deseja saber, o Ministério Graça Apostolado explica tudo. E eu venho trazendo e crescendo, não é? Venho crescendo e trazendo algumas coisas aqui no Graça sobre Graça Macedo para vocês aprenderem. Amém, abençoado? Agora, o serviço da revelação já não é comigo. Amém, abençoado? Aí já é com o Senhor. A graça se manifestou a todos os homens. A graça se manifestou a nós em graça. A graça se manifestou a vocês que estão aí do outro lado em outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus anunciado pelo apóstolo Paulo. Então, ali em Hebreus, ele é o ministro do socorro, abençoado. Pede socorro aí para ele, olha lá. Eu venho lendo, então alguma coisa que eu acho aqui fantástica, eu venho trazendo aqui, olha. Hebreus 2, versículo 18. Hebreus 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Está sendo tentado em matar, em roubar, em prostituir, em falar mal, está tentado em realizar uma obra da carne, está tentado, abençoado, a ir ali naquela feitiçaria, que é uma adivinhação, que é uma obra morta, está tentado a essas obras da carne, abençoada lá, ó, pede socorro, olha lá, a ele. Hebreus 2, verso 18, porque naquilo que ele mesmo, Deus, sendo tentado, naquilo que ele mesmo, Jesus, Deus, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Qual é a sua tentação, abençoado? Qual é? Pede socorro para Deus. Amém? Quer receber a graça? Pede socorro a Deus. Quero receber essa graça, Senhor, mas eu não estou entendendo. Quero receber o que eles estão falando. Não estou concordando com aquilo ali naquela igreja. Faz a comparação, abençoado, lá. E faz e vem para cá. Ouve o ministro em graça e ouve um ministro da lei para vocês verem a diferença. Pede por socorro para Jesus, amém? Ele vai te ajudar, amém? Em todas as coisas. Graças te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou por essa ministração. Pai, vem com o seu bálsamo e a sua revelação sobre os filhos de Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor me revelou a graça. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Pai. A oportunidade do homem é muito bom, mas a oportunidade que o Senhor me dá é melhor ainda, porque tudo que vem do Senhor é bom, é suave, é agradável, é proveitoso. Graças eu te dou, Pai, por essas ovelhas que vão passar por aqui. Graças eu te dou, Pai, pelos ministros em Cristo. Graças eu te dou, Pai, pelos pastores do MGA. Graças eu te dou pela minha vida, Pai. Graças eu te dou pela vida do Leonardo, meu filho, que está fazendo aniversário, Pai, 10 de dezembro de 2024. Ah, um menino cresceu e se fortaleceu e ficou forte e juntos somos mais fortes. Não é? Obrigada, Pai. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem me ajudado com as minhas crianças. É assim, Pai. Os meus filhos são os teus filhos. Entreguei-os na mão do Senhor. E aos seus cuidados, os meus filhos então estão.
Graças eu te dou, Pai. Muito obrigada por tudo e por todas as coisas. Muito obrigada pelas ovelhas que vão entrar nesse canal. Sem as ovelhas eu não teria ministração. Sem ministração eu não teria as ovelhas. Graças te dou. Sou um vaso, Pai, na sua mão. O Senhor é o oleiro e eu sou o barro. Nada eu posso fazer, eu dependo de ti. Em tudo e em todas as coisas eu te dou graça. Obrigada, Pai. Diga obrigada e graças a Deus. Sempre abençoado. Amém? Então, graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Então, vamos ao Evangelho abençoado. Passou 10 minutos e eu não falei nada. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. A graça de Deus, Tito 2:11, foi manifestada a todos os homens. Quando? Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus colocou o braço dele para lá, o braço dele para cá e disse: Pai, está tudo consumado. Está tudo consumado, abençoado. Alguém diria: ah, mas é fácil assim, não precisa fazer nada, porque os irmãos falam desse jeito. Não precisa fazer nada. Quem fez foi ele. Amém? Então, vamos lá, abençoado. Vamos lá no Atos 10. Vamos fazer uma retrospectiva. Pastora Helena, né? Retrospectiva. Faz uma retrospectiva, a ministração da pastora Helena no MGA domingo. Faz uma retrospectiva, abençoado. O ano de 2024. Quais são as coisas boas que aconteceram a você? Coisas boas e coisas ruins. A mim, este ano, aconteceu coisas ruins, mas pela graça de Deus, escapamos das corrupções do mundo, abençoado. Graças a Deus. Porque a carne está no mundo, mas o nosso espírito está com Deus, abençoado. Querendo ou não, querendo ou não, os filhos de Deus estão com o espírito com Deus. E Deus está cuidando do nosso espírito, amém? Eita, essas são as excelências de revelações a nós. Querendo ou não, amém, abençoado? Então ele tem cuidado de nós. Faz aí uma retrospectiva, coisa boa que aconteceu e coisa ruim que aconteceu em 2024. Em tudo dai graça, não é? Em tudo dai graça, porque o Senhor é bom o tempo todo e com certeza as coisas boas e as coisas ruins vai colaborar para o nosso bem. Romanos 8, né, fala sobre isso, amém? Tudo vai colaborar para o nosso bem, não é? Atos 10, abençoados. Atos 10, não vou ler mais, do 38 ao 48, por quê? Porque na segunda parte falamos sobre estes assuntos. Hoje eu vou acrescentar um texto, então fica aí até o final, amém? Hoje o Espírito Santo vai acrescentar um texto que muitos têm muita dúvida, mas vocês vão tirando as suas dúvidas. O Espírito Santo vai tirando a dúvida de vocês. Amém? Se for da vontade do Senhor, vocês receberem a graça de Deus e receber o apostolado, será tudo feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Atos 10, versículo 1. Atos 10, versículo 44. Versículo 44. Vamos lá, abençoado? Alguém disse aí que só temos o Espírito Santo quando é batizado em água, certo? Então, Pedro, vamos falar de Pedro. Na segunda parte falamos de Pedro, na terceira parte vamos falar mais um pouco de Pedro, abençoado? Então, ouve-se por aí, porque só se batizar em água que tem o Espírito Santo, senão o Filho de Deus está oco até hoje. Alô? Romanos 6,3 fala que nós já fomos batizados com o Espírito Santo, certo, abençoado? E a água é o rudimento pobre e fraco, que Paulo disse. Então os filhos de Deus estão oco tá oco. Então quer dizer que se morrer vai para o inferno, porque não batizou em água, né? E aí por aí vai as heresias que o povo fala por aí, porque não tem a revelação da sã doutrina. Mas vamos lá, abençoado. Fundamento para a igreja é a doutrina de Cristo, não é? Então nós somos achados. Isaías 65 diz que nós somos achados por Deus. Já fomos achados por Deus. Amém? Então vamos ler o Evangelho. Evangelho do judeu, Evangelho ao judeu ou Evangelho universal, parte 3. Nós paramos aqui, abençoado. Olha, paramos aqui. Atos 10, Atos é um livro. Atos começa a igreja viva de Cristo. Atos é um livro que começa a igreja
viva de Cristo. Até então, antes de Jesus lá no madeiro, não é? Eles se ajuntavam em um monte, em alguns grupos e faziam suas ministrações, não é? Paulo arrebatado em Atos 9, né? Então, quer dizer que de Atos 9, a Bíblia é uma cronologia. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. Então, a igreja viva começa em Atos, certo, abençoado? A Bíblia é uma cronologia, então muitos pararam em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não se deve parar em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque a igreja prosseguiu. Aí veio, não é? Então não pode estar firmado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os gentios não pode estar firmado em Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja prosseguiu na terra e até hoje tem igreja na terra. Amém, abençoado? É uma ordem cronológica. Depois de Marcos, Lucas, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, veio Atos, veio Colossenses, veio Filipenses, veio Romanos. Então, essas são as 14 cartas de Paulo até judeu, de Romanos a judeu. Essas são as 14 cartas de Paulo para nós, gentios. Amém, abençoado? Vamos ter calma que nós vamos ter a quarta parte, que vamos finalizar, certo? Então, a igreja de Cristo, firmado em alguns rudimentos, né? Ainda não entenderam a graça de Deus. Então, ainda estão firmados em Mateus, em Lucas, ou seja, livros históricos que não têm a graça de Deus e que tem diabo e que tem demônios, não é? Então, nas cartas do apóstolo Paulo, nós prosseguimos para a perfeição, então sabemos que o diabo está aniquilado, sabemos que o demônio também, né? Então, o evangelho para o gentil é outro. Amém? Evangelho ao judeu ou evangelho universal. Evangelho universal aqui, ó, Hebreus 2,14. Jesus Cristo aniquilou o diabo na cruz. Este é o evangelho universal. Amém, abençoado? Evangelho universal. Principados e potestades. Amém, abençoado? Foi aniquilado. Colossenses, né? Colossenses. Vocês que vão entrando aí, abençoado, é necessário que vocês entendam essas verdades. Tá vendo, abençoado? Colossenses 2, 15. E tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles lá na cruz. Quem triunfou sobre eles na cruz? Jesus. Não há mais demônio a ser expulso de uma ovelha. Estamos sempre repetindo isso, porque sempre vai entrando gente nova no canal e é necessário que a gente sempre fale sobre estes assuntos. Isso ainda, abençoado, vocês vão ouvir muito aqui a Maria falando. Amém? Muito abençoado, muito. Vamos lá a entender, abençoado, que a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia é uma cronologia e muitos pararam lá em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. A igreja de Atos, abençoado, está cheia de rudimentos. Atos 9, onde Paulo recebeu a graça de Deus. Caiu do cavalo, uma luz veio sobre ele, então mudou a vida de Paulo, como mudou a nossa em graça, vai mudar a sua pela fé. Amém? Então vamos lá. Atos 10. Atos 10, o discurso de Pedro. Vamos aqui, olha. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Paulo estava num discurso e desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviram. Estavam ali com Pedro. 45. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também nos gentios. Aqui está a revelação da graça de Deus. Até aqui, abençoado. Olha, verso 46. Pois os que ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, né? Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então quer dizer, os judeus já tinham recebido o Espírito Santo, os gentios não tinham ainda
se batizado, no entanto, receberam o Espírito Santo. Como então que o irmão e muitos da terra dizem, se não se batizar na água, não tem o Espírito Santo e não recebe o Espírito Santo. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo, nascemos debaixo da graça e já nascemos com o Espírito Santo, os filhos de Deus. Porque há mais de 2000 anos, Jesus batizou os filhos deles, os gentios, judeus e gentios, na sua morte, Romanos 6:3, batizou os filhos. Amém, pessoal? Com o Espírito Santo. Então, já nascemos com o Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo. Se já nascemos com o Espírito Santo, tem que haver uma manifestação do Espírito Santo nos filhos de Deus, de um modo ou de outro. Amém, pessoal? Se até hoje você não teve uma manifestação de Deus na sua vida, você vai ter pela fé. Amém? Então, abençoados, até aqui, o Pedro, ele não entendeu e queria batizar os filhos de Deus, sendo que os gentios, veja só, lá em Mateus 3, quando o João batizou lá os homens, né? Lá em Mateus 3, era um batismo na judaica, onde só tinha judeus e não gentios. Então, abençoado, resumindo isso daqui, aqui a graça de Deus, abençoado, traz a revelação para vocês. Revelação essa que a igreja da terra não sabe. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Então Pedro estava num discurso, ali havia judeu, ali havia gentio. Gentio não era batizado era só os judeus. Estamos falando de evangelho ao judeu e evangelho universal, certo? Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilharam-se que o dom do Espírito Santo. Então, o dom, a manifestação do Espírito Santo abençoado num crente é um dom, amém? É um dom de Deus. O dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E o que eu já ouvi? Se não se batizar, não tem o Espírito Santo. É gravíssimo isso, abençoado. No entanto, aqui os gentios não eram batizados e o Espírito Santo se manifestou neles. A igreja não fala sobre isso. Pois o ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então o Pedro aqui, abençoado, o Pedro, ele não estava errado nesse tempo. É um povo que estava saindo do judaísmo na transição, não é? Um povo que estava saindo, acabado de receber o Espírito Santo na sua morte. Até Paulo explicar isso, demorou um pouco, não é? Para eles entenderem. Nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos ver todas essas coisas, abençoadas. Então, era um povo que estava em transição, saindo lá do judaísmo, então agora iam começar a vigorar uma nova aliança com Jesus Cristo, falando através do apóstolo Paulo, certo? E então é bom que isso aqui, abençoado, fique bem claro aos filhos de Deus. É preciso que vocês recebam este apostolado abençoado. Amém? E percebam que as igrejas não vão ministrar isto. Como Pedro não ministrou. Pedro até então ele não estava errado, porque ele não tinha entendimento aqui. Tinha acabado de haver um mover de Deus em João 19:30. Pai, eu consumei tudo. Tinha acabado de ouvir dos filhos de Deus abençoados terem um mover de Deus na vida deles. Então, tipo abençoado, a gente tem uma lei. Quando muda a lei, a gente leva um tempo para a gente poder entender essa lei, né? E entrar nessa nova lei, nesse novo modo de viver. Mas já passou tempo demais, né, abençoado? Passou mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos a Igreja de Cristo está atrasada. Vamos lá, então? Então vai começar o nosso assunto com um texto novo. Vamos lá. Pedro não teve culpa não, tá bom, abençoado? O Pedro, ele não teve a revelação que mais à frente Paulo ia trazer para nós, para a igreja da terra.
Vamos ali em Gálatas, olha só. Gálatas, vamos em Gálatas 2. Gálatas 2, Coríntios. A graça de Deus se manifestou a todos os homens abençoados há mais de 2000 anos, só que a igreja da terra não sabe dessas coisas. Os evangélicos não sabem. Porque os seus pastores não têm a revelação. Gálatas 2. Gálatas 2, verso 6 e 7. Gálatas 2. Bíblia, hein, abençoado? Bíblia, papel e caneta. Gálatas 2. Versos 6 e 7. E quanto àqueles, olha lá, o Pedro. Vamos falar de Pedro, tá bom? E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais teriam sido no outro tempo? E quanto àqueles quem? Aqueles que andavam com Jesus de Nazaré. E Pedro foi um dos discípulos da nova aliança, não é? E da velha aliança. Então, quando Jesus ele disse, né, eu estarei com vocês até a consumação do século, o Pedro pegou o Jesus de Nazaré, não é? As suas ministrações e trouxe para a nova aliança. Pedro também foi um dos que viram, um dos 500 irmãos que viu Jesus ressuscitado. Então, o que Pedro aprendeu com Jesus de Nazaré, abençoado, ele trouxe para a nova aliança. E mais à frente é que Paulo ia aparecer na vida de Pedro, não é? E Pedro andou um pouco com Paulo, uns 15 dias, e a gente vai ver isso no final dessa ministração. E aí Pedro aprendeu um pouco. E aí Pedro começou a mudar um pouco as suas pregações. Gálatas, Gálatas 2, versículo 6. E quanto aqueles quem? Quanto a Mateus, quanto a Pedro, quanto a João, quanto a Tiago, quanto a Mateus, quanto a Marcos, quanto a Alfeu, quanto ao Filipe, todos de Mateus 10, os discípulos de Jesus. Esses abençoados andaram com Jesus de Nazaré. E 500 irmãos viu Jesus, né? Paulo fala isso à igreja de Coríntios. Foi falado aqui na ministração passada, na parte 2. Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, aqueles que pareciam ser influentes, ou seja, os discípulos de Jesus. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido em outro tempo, não é? O tempo antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Jesus. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que pareciam ser influentes e nada me acrescentaram. Paulo falou. Não é? Então, abençoado, quanto àqueles que viram Jesus, né? Na Galileia, que viram Jesus no monte, quanto aqueles eram os discípulos que andavam com eles, abençoado. Paulo disse, esses não me acrescentaram nada. E Paulo foi pego depois por Jesus ressuscitado, no caminho de Damasco, em Atos 9. Olha lá, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, olha lá, ó, 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho que foi dado a Paulo, foi aquele que não batiza. Da incircuncisão, aquele que não lava carne, aquele que não raspa a cabeça, aquele que não olha para sua roupa, aquele que não corta o cabelo. Tudo isso, abençoado, são evangelhos, são obras para a carne. Pelo contrário, viram, Paulo falando, hein? Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, olha lá, o da circuncisão. Por isso que Pedro, lá em Atos 10,
que acabamos de ler, não tem culpa. Pedro não estava errado em batizar. Paulo, em Atos 9, né? Paulo apareceu. Atos 10, Pedro não tinha a revelação abençoada. Eles estavam saindo de uma transição. Estão entendendo, abençoado? Da morte de Jesus, né? Da cruz para cá, estavam ainda perdidinhos. E ia demorar ainda para ter a revelação. Olha lá. Pelo contrário, eles viram. Quem viu? O Pedro, o João, o Tiago, eles viram lá. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, não tem muitos aí com Pedro, né? Praticando o batismo de arrependimento. Só que Paulo, apóstolo e mestre dos gentios, 1 Coríntios 3:10, o fundamento abençoado. Paulo trouxe o fundamento. E Pedro, sem a revelação, trouxe a edificação de batismo. O Filipe, o João. Porque, olha lá, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com a eficácia para com os gentios. Está aqui os dois evangelhos para os dois povos. Só que nós, abençoados, isso vocês têm que entender. Nós somos o povo gentil. Nós não somos judeus para receber o evangelho de Pedro abençoado. O batismo por arrependimento e o batismo por aspersão, que é na cabeça, que muitos fazem. Porque diz que quando se torna participante da igreja, pois nós já somos a igreja de Cristo, participantes do corpo de Cristo, pois o Espírito Santo está em nós. Não somos a igreja de Cristo? Pois o Espírito Santo está em nós. Não somos a igreja de Cristo, abençoado? Pois o Espírito Santo está em nós. Então nós somos a igreja de Cristo, participantes do Cristo, abençoado. Participantes onde ele é o cabeça e nós o corpo deste cabeça. Você entende, abençoado? Então, o Pedro, ele errou quando ele quis, lá em Atos 10, batizar os gentios em água. Ele não tinha revelação, não tinha abençoado. Então, Paulo disse, esses que me pareciam ser a coluna da igreja, a gente não via aí a televisão, abençoado, liga a televisão aí, tem homens aí praticando muita obra da carne. Marcos 28, vamos voltar um pouquinho? Marcos 28, abençoado. Vamos lá? Marcos 28, hoje a gente vai, Marcos 16, Mateus 28. Olha lá o Mateus. Mateus é um discípulo de Jesus. Escreveu aqui, livro histórico, Mateus 28. Se os cristãos não saírem daqui abençoados, difícil receber a graça, né? Mateus 28, é isso que nós fazemos, abençoado. Eu, como evangelista, é por isso que eu estou aqui, na fé, esperando, no amor e na esperança de que vocês recebam a graça e o apostolado. Receber a graça é receber a doutrina de Cristo, abençoado. Doutrina para a igreja, isso é doutrina de homem. Olha, senta um do lado, depois senta outro de outro lado. Homem e mulher não senta junto, mulher não corta o cabelo, mulher não passa batom, a mulher não pode usar um short, a mulher não pode usar uma bermuda. Então, isso são doutrinas, abençoado, de homem. Mas tem ali, Paulo falou, doutrina de homem, abençoado. Doutrina para a igreja, não é isso, abençoado. Mateus 28. Mateus 28. Verso 16, vamos ler novamente. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, 11 discípulos de Jesus de Nazaré, ainda que ressuscitado. Mas a ordenança foi para eles, abençoado, não é para nós, gentil.
os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegaram-se a Jesus, falou-lhes. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, falou com quem? Com nós ou com eles? Com eles. Nós não estávamos aqui nesse tempo. Nós somos do tempo depois que ele morreu, ressuscitou, teve ascensão e hoje mora em nós. Já nascemos batizados, já nascemos salvos, já nascemos com a graça que lá atrás ele já havia feito. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Esta é a diferença, abençoada, dos Evangelho ao judeu e Evangelho universal. Esta é a diferença. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide fazei discípulo. Olha lá. Portanto, ide... verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes para eles e não para nós. Olha lá, ó. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Os 11 para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Ó, vai lá que eu vou falar com vocês lá no monte. Quem? Jesus. Ainda que ressuscitado aqui. Mas ia falar com eles. Chegando-se Jesus, falando-lhes, dizendo, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, abençoado, essa ordem era para os 11 discípulos de Jesus, aqueles lá de Mateus 10. Não para nós. Se isso não ficar claro, abençoado, isto é uma revelação que Deus tem que trazer para vocês, abençoado. E isso tem que ficar claro que essa ordenança não foi para nós. E de batizar e fazer discípulo. Isso Jesus estava falando com os seus discípulos. Os discípulos da nova aliança estão batizados na morte de Jesus, que foi Paulo quem trouxe a revelação. Marcos 16. Então, enquanto os cristãos estiverem firmados aqui, que eles se firmam aqui, mas eles não entendem que essa ordenança não era para os gentios, e sim para o povo judaico. Vamos ler Marcos. Antes de ler Marcos, quero ler Coríntios com vocês. Paulo com o ministério da incircuncisão. Pedro, ainda que Deus operou nele também com eficácia, mas o evangelho da circuncisão. Por isso Pedro salvo, né? Mas sem revelação. Coríntios, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo a graça de Deus que foi dada a Pedro. Não. Segundo a graça de Deus que foi dada a Pedro, abençoado? Não. Quem está escrevendo esta carta para a igreja de Coríntios é Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja lá como cada um edifica sobre ele. Então Pedro edificou. Pedro, sem a revelação da graça, edificou a igreja de Cristo, né? Com aquilo que Jesus de Nazaré lhe ensinou. Jesus de Nazaré vivo. E o ressuscitado? Jesus de Nazaré ressuscitado deu a graça para Paulo.
E Paulo, com Romanos 6,3 diz, ou não sabeis que nós fomos batizados em sua morte. Ó, Pedro, você não precisa batizar eles. Eles já estão batizados com o Espírito Santo. A água é rudimento, fraco e pobre. Não anula a graça de Deus, Pedro. Não anula a graça de Deus. Segue-se que então, Deus colocou seu filho lá e não aconteceu nada então? Foi em vão? Então, a morte de Jesus, abençoado. Gálatas 2, 21. Gálatas 2, verso 21. Olha lá, Paulo falando. Gálatas 2, verso 21. Não anula, Pedro, a graça de Deus. Olha lá. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ô Pedro, não precisa batizar eles em água. Segue-se então que Jesus morreu em vão. Não sabeis, Pedro, que todos já foram batizados na morte do nosso Senhor Jesus, Pedro? Assim você anula. Paulo disse, olha lá, ó. A mim não acrescentaram nada. Paulo falou. Não acrescentaram nada. Eu, como sábio construtor, pus o fundamento. Então não se deve, abençoado, anunciar, seja anátema. Paulo falou, seja anátema quem anunciar outro evangelho. Seja anátema, Pedro, se você anunciar outro evangelho. Que não é este. De batizar em águas. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça, pois se remir os pecados e ser salvo depende da água batismais, eu acho que é isso que fala, né? Assim que fala. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem do batismo em água, provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos para mais um texto abençoado. Olha, abençoado, vamos para Marcos, outro texto, vamos para Marcos para me terminar. Vamos para o livro de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é outro texto que a igreja de Cristo parou e não prosseguiu. Marcos 16. Marcos 16, olha lá, ó. Marcos capítulo 16. Uma vez me perguntaram, abençoados, por que que o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João escreveram as mesmas coisas. É porque eles andaram com Jesus e escreveram os seus livros, não é? É igual às cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, Pedro disse, as cartas de Paulo contêm pontos difíceis de entender, o Pedro falou, não é? E as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas de Paulo, ele sempre começa sempre do mesmo modo. Mas aí a gente vai, em outro assunto, a gente fala sobre isso, não é? Paulo, servo de Cristo, tal, né? Vamos lá. É Marcos 16. Olha lá, abençoado. Marcos 16. A igreja de Cristo abençoada, ela já foi batizada em Jesus Cristo. Então, de lá para cá, de 2000 anos para cá, a igreja de Jesus Cristo já foi batizada, ou abençoados. E Tiago, o Tiago, o Alfeu, o Tadeu, o João, o Pedro, o Marcos, o Mateus, eles não entenderam. Os discípulos de Jesus não entenderam. Marcos 16. Aqui, ó, verso 15. Tem que ler o verso 15, abençoado. Não pode começar do verso 16. A igreja hoje, os pentecostais aí, os evangélicos aí, os mestres da lei aí, começa a partir do verso 16, mas tem que começar do verso 15, olha lá. Marcos
Vamos ler o 14, Marcos 16, começando do verso 14, abençoado. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, olha lá, a mesma coisa que o Mateus 28, o mesmo caso, olha lá, o Marcos escreveu, capítulo 16, verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Estando eles à mesa, olha lá, estando eles quem? Os seus discípulos. Estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqui que entra, né, a não culpa do Pedro, né? Porque o Jesus mandou eles, olha lá, ó, ide pregar o evangelho, olha lá, verso 16. Que evangelho que era esse que eles iam pregar? O evangelho da circuncisão. Gálatas 2, que Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão. Paulo disse que o batismo, né, o Senhor me enviou para evangelizar e não para batizar, disse Paulo. E o Pedro, ó, agora, né, convém agora que vocês batizem. Já o Pedro estava em douto abençoado, lá em Atos 10. E o Pedro continua em douto até hoje. Então, porque está batizando. Os Pedro, né? Porque Pedro já morreu, né? Apóstolo de Jesus, de Nazaré. Apóstolo de Cristo, ele foi depois, porque ele aprendeu um pouquinho, nós vamos trazer o texto. Olha lá, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os evangélicos estão firmados aqui. E pregai o evangelho. Então, eles pregaram o evangelho do quê? De batismo em água. Vamos falar só do batismo? Outro dia a gente fala sobre outros rudimentos. E eles estão firmados aqui. Por isso que eles batizam os filhos de Deus. Não sabendo que os filhos de Deus já estão sem pecado na nova aliança. Que foi cravado todos os pecados abençoados dos filhos de Deus foram pregados lá na cruz, na morte de Jesus. Não sabendo que quando Jesus morreu, ele nos santificou e sem mancha nos deixou. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, os evangélicos estão firmados aqui. Tem que se batizar, porque Jesus disse que se nós não for batizar, nós vamos para o inferno. Nós vamos ser condenados. Aí Paulo trouxe em Romanos 8:1, nenhuma condenação em vocês. Vocês não precisam ficar com medo disso aqui, abençoado. Evangelho ao judeu. Não é um evangelho universal isso aqui a ser pregado na igreja hoje de Cristo. Olha lá. Estão entendendo, abençoado? Isso aqui não é o evangelho universal. Este é o evangelho ao judeu. Ah, mas Jesus mandou batizar. E se a gente não se batizar, a gente não vai ser salvo, e a gente vai ser condenado, e a gente vai para o inferno. Tá aí, porque que a igreja hoje da terra tá com medo do diabo, com medo de não ser salvo, com medo da condenação. Porque tá lendo o evangelho errado para o povo de Deus. Romanos. Vamos ler um evangelho universal. Para toda a terra. Romanos. Tão gostoso falar da graça abençoada. Olha, a hora passa rapidinho. 48 minutos já. Romanos. Aqui, Coríntios. Romanos 8. Romanos 8. O jargão da graça. Romanos 8. Para vocês descansarem. Hebreus 4. Para vocês descansarem no reino de Deus. Para isso que a gente está aqui. Amém? Romanos 8. Verso 1, portanto agora, olha lá, ó, o entendimento de Paulo com o evangelho universal e o entendimento do Pedro. Veja, abençoado, que Paulo disse, né, derrubamos raciocínios contra toda altivez, tem uma palavra assim de Paulo, derrubamos
este evangelho ao judeu quando nós vamos com o evangelho universal. Derrubamos sofismas, eu vou trazer essa palavra de Paulo, que não está na minha mente agora. As coisas de Deus é assim, é só quando o Espírito Santo vos lembrará, ele ensinará, ele vos lembrará. Mas eu sei que tem uma fala, derrubamos sofisma, tiramos cativo do cativeiro, algo assim. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Olha lá, para os que estão em Cristo Jesus. Olha lá, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha lá, para os que estão, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, lá no madeiro. Braço lá, braço do outro. Pai, está tudo consumado. Eles estão salvos pela minha graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é isso, abençoado. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo as obras da carne. Que não andam segundo o batismo de água. Olha lá. Mas segundo o Espírito. Romanos 7, 4. Somos de outro para darmos frutos para Deus. Que não andam segundo as obras da carne. É preciso, abençoado, entender o espiritual primeiro, o que foi feito na cruz primeiro. Amém? Nós não somos da letra, abençoado. A letra mata. É preciso que os filhos de Deus tenham a revelação. Certo, abençoado? Para a gente terminar. Então, este é o evangelho, abençoado. Evangelho de Mateus 16 é antes de Gálatas 2. Então, esses evangelhos é antes, abençoado, do Paulo aparecer com as revelações. Então, não se deve estar firmado nesse evangelho da circuncisão. E os evangélicos estão, porque não tem a revelação. Atos 2, vamos terminar. Atos 2. Vamos terminar, abençoado, que eu não posso mais passar de 1 hora não, abençoado. Como também 30 minutos não dá, não. Os filhos de Deus vai ter que, não sejam indolentes, preguiçosos, né? Paulo falou aos hebreus. Então, não pode ser. Tem que ouvir, abençoar. Tem que tirar 1 hora para Deus, certo? Ao menos 1 hora. Tem que suportar o Senhor. Amém? Tem que suportar ouvir a voz de Deus. Não sejais indolentes e preguiçosos, para que você não pereça na terra. E muitos estão perecendo porque não quer ouvir. Então, de um modo ou de outro, tem que receber a palavra. Ou lendo, ou ouvindo. Atos 2. Atos 2 para a gente terminar. Atos 2. Atos 2, nunca, abençoado, se não houver o evangelho da graça, nunca que os filhos de Deus vai lendo, não vai entender não, sem apostolado não vai entender. Atos 2, 38, 37, 38, vamos ver aqui o que diz a palavra. 37, 38, ouvindo eles isto, né, as primeiras conversões, olha lá o título, né, não é muito de título não, porque... capítulo, versículo, título, é só para dar um entendimento ao crente quando ele está lendo, mas o mover na igreja de Cristo não tem nem capítulo, nem versículo, nem título. O Senhor, ele vai dando aos homens e os homens vão falando a sua palavra, amém? Atos 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, né? Então, como eu disse, abençoado, as conversões, né, lá do judaísmo, do povo da circuncisão, estavam passando, aí Jesus morreu e ressuscitou, o povo da circuncisão, que eram acostumados a circuncidar a carne, lavar a carne, batizar a carne, estavam passando para o evangelho da incircuncisão. E aí eles estavam confusos ainda,
Mas está na hora de desconfundir o povo de Deus, hein? Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei. Olha lá o Pedro praticando o evangelho de arrependimento. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um e de vós seja batizado. Olha lá o Pedro batizando, como o Felipe também batizou o eunuco. Por quê? Porque eles são do evangelho da circuncisão. O que eles receberam de Jesus, isto mesmo eles pregam. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha lá. E recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então, abençoado, o Pedro praticando o batismo de arrependimento. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado para o perdão, olha lá, e a cada um de vós. Pedro pregando aos judeus, não é? Aqui é Atos 2, Paulo ainda não tinha aparecido na história. Paulo apareceu em Atos 9. Paulo ainda não havia recebido a graça, não havia aparecido aqui na história. Alô, abençoado. Atos 2, verso 37, 38. Então Pedro mandou batizar. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Então, Pedro não tinha nem culpa, porque Pedro recebeu Jesus, ide por toda a terra e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro estava obedecendo uma ordem, né, de Jesus de Nazaré, ainda que ressuscitado, mas ele recebeu esta ordem, nós não, abençoado, né? Então Pedro, Deus operou eficazmente em Pedro com o evangelho da circuncisão. Estão entendendo, abençoado? E Paulo com o evangelho da incircuncisão. Olha lá. Para o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Aí em Atos 10, né? Aí Pedro falando dos gentios. Tá vendo a diferença? Abençoado, cada versículo que vocês têm que ler devagarzinho, esmiuçar, não ler como se fosse um gibi, como se fosse, e ler tudo de uma vez. Cada versículo tem que ser minuciosamente estudado e entendido com o Espírito Santo. Se vocês não entenderam essa ministração, a gente volta e vai falar mais um pouco. Amém, abençoado? 1 Coríntios 1:7, vamos terminar aqui. 1 Coríntios 1:7. 1 Coríntios 1:7. Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 1, verso 7. 1 Coríntios 1, verso 7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor. 1 Coríntios 1, verso 17. Desculpa, abençoado. 1 Coríntios 1, verso 17. 1 Coríntios 1, verso 17. Primeira Coríntios 1, versículo 17. Pois Cristo enviou-me, olha Paulo, pois Deus operou em Pedro eficazmente com o evangelho, Gálatas 2. Pois Pedro eficazmente operou, né? O Senhor operou nele com o evangelho da circuncisão, de batismo, de arrependimento. E Paulo confiou o evangelho da graça a mim, da incircuncisão. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha lá. Então, olha lá, verso 18. Pois a palavra da cruz é loucura aos que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É loucura esse evangelho deles aí,
É loucura, eu não entendo, eu tenho que me batizar assim, senão eu vou pro inferno, senão eu vou ser salvo. Mas o evangelho, olha lá, pois a palavra da cruz é loucura para o Pedro, para o João, para o Tiago. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós estão perecendo, né, abençoado? Quem está no evangelho com Pedro está perecendo porque está com medo de ir para o inferno. Tem que se batizar, tem que aceitar Jesus, né? Porque eles têm medo de ir para o inferno. Então eles perecem. Então, o poder de Deus abençoado não está atuando nesses ministros. Não. Para a graça não, abençoado. Então, os filhos de Deus estão perecendo. E Paulo disse em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Então, graças a Deus que este evangelho foi anunciado para nós. Foi revelado que assim a gente pode estar aí no meio de alguns para ver se salva alguns da mente, não é? Porque a mente está embotada aí com o evangelho, com um batismo de arrependimento. Maria, mas a gente não tem que se arrepender? Tem que se arrepender, abençoado, mas não para ser salvo. A salvação, abençoado, não está na nossa mão. A salvação está em Cristo. Há mais de 2000 anos essa salvação já nos foi dada. Amém? Não é o batismo em água que faz com que você é salvo. Nós estamos salvos pela graça de Deus. É um dom de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. Agora eu subo. Se Jesus vir hoje, nossa, graças a Deus eu subo. É um alívio para os crentes se batizar nas águas. Para nós é um alívio saber da graça de Deus, que nenhuma condenação há em nós. Para nós é um alívio saber que nós estamos batizados em Cristo Jesus. Para nós é um alívio saber que nós estamos santificados em Cristo Jesus, abençoado. Hebreus 10. Para nós, Coríntios 5:18. Para nós, abençoado, é um alívio saber que nós somos as novas criaturas de Deus. Para nós é um alívio saber de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há em nós. Este é o alívio para a igreja de Cristo. Este é o evangelho universal. Amém, abençoado? Nós não estamos separados de Cristo, abençoado. Amém? Romanos 8 fala sobre isso. Nós não estamos separados de Cristo. O pecado abençoado que separava nós de Cristo, ele foi aniquilado na morte de Jesus. Hebreus 9, verso 26. Amém? Cristo pegou os nossos pecados, cravou na cruz e acabou. E fim de papo, abençoado. Amém? A gente vê muitas heresias aí. Acabei de ver aí uma postagem aí que fizeram aí no Facebook, meu nome tá lá, Carmen Macedo, amém? No Facebook. Acabei de ver aí e compartilharam, só heresia, abençoado. E aí me dá comichão para mim trazer o evangelho universal. Estão trazendo o evangelho de judeu para a igreja. Tá na hora dos filhos de Deus crescer com o evangelho universal. Amém, abençoado? E nós vamos tapar-lhes a boca destes falsos profetas, falsos obreiros, ímpios dentro da igreja de Cristo. Amém? Então, graça e paz a todos vocês, abençoados.